amigos, como vão? Espero que bem. Bom, meu nome é Michele Consoli, eu sou do Centro Espírita Leon Denis e hoje estarei aqui com vocês para falarmos um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Mas para nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos lá. Querido amigo Jesus, aqui estamos mais uma vez em pensamento e coração acerca do seu Evangelho, procurando de nossa parte extrair os melhores ensinamentos e não somente através da letra, mas também do sentimento e do coração e da execução do nosso dia a dia na nossa vida de relação. E para isso, querido Mestre, nós rogamos ao teu coração amoroso o teu amparo, o teu amor e o teu carinho, para que assim possamos estar abertos durante esses breves minutos ao esclarecimento e à meditação acerca da tua palavra. Então assim, querido Mestre, que possa ser em teu nome, que possa ser em nome de Teresa Dávila e de toda a diretoria espiritual dessa casa, que possamos assim iniciar as nossas reflexões em torno do teu Evangelho. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus amigos, nós vamos iniciar, lendo o item 10, como eu já havia dito. Do item 1, ele é bem curtinho, Esse capítulo 10, ele fala: bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item 1, ele se intitula lá o perdoai para que Deus vos perdoe. E o item 1 é uma anotação de Mateus, do capítulo 5, versículo 7, que nos fala da seguinte forma: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bom, então vamos lá, Eu quis trazer, e aí pesquisando, eu vi que misericórdia, ela vem do latim misericordia. E ela é composta, pela miseratio, e miseratio vem do termo miserere. É engraçado, mas é isso mesmo. Miserere quer dizer compaixão, é igual a compaixão. E a outra parte, cordia. Cordia vem de cor no latim, que significa coração. Então, o significado de misericórdia, segundo esse site que eu busquei, significa ter compaixão do coração, E ele ainda complementa dizendo o seguinte, que misericórdia é o sentimento de compaixão e compadecimento mediante a dor, miséria ou sofrimento alheio, ou seja, ser solidário com as pessoas. E diz também que pode significar o ato de expressão desse sentimento, bem como perdão ou graça, Tem de misericórdia, misericórdia de todos nós, misericórdia Jesus, Muitas vezes a gente também fala dessa forma. Mas como espírita, eu também fui buscar, o conceito do espiritismo para essa palavra misericórdia. E aí eu recorria ao dicionário de filosofia espírita do Palhano, e ele nos diz algo bem parecido com o significado desse site que eu busquei. O Palhano diz assim, compaixão suscitada pela miséria alheia, A gente está falando da misericórdia, que é a compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, grito de quem pede piedade. Então é bem parecido, com o significado lido anteriormente. E aí a gente começa a refletir, Quando Jesus nos disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, que no item 1, significa que se eu tiver compaixão com o próximo,
eu também vou obter essa compaixão, né? Se a gente pega misericórdia e coloca ali compaixão, fica um pouquinho mais fácil para a gente entender. Então, seria a tão famosa aí empatia, né? De você conseguir se colocar no lugar do outro, ter aquele sentimento, perceber como a pessoa está sentindo, né? E dessa forma, assim, com a empatia, a gente acaba compreendendo, né? Pelo menos tenta compreender as limitações do outro, né? Porque estamos todos aí nesse estágio evolutivo, que ainda falta um pouquinho, bastante para a gente chegar, né? Mas então a gente acaba compreendendo que esse é o momento do nosso estado evolutivo. E ainda no Evangelho, no seu item 4, né? Que não é a parte que eu vou falar, mas eu vou comentar um pouquinho, bem breve. Nos fala assim este item, né? 4 do capítulo 10. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, e que o ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. Então, eu vou instigar um pouquinho como eu fiquei instigada na seguinte colocação. Será que nós estamos pendentes para qual lado? O lado do esquecimento ou o lado do perdão das ofensas? Ou do ódio e do rancor? Né? Será que eu esqueço e perdoo ainda as ofensas? Ainda não, se eu perdoo as ofensas? Ou eu ainda tenho ódio, tenho rancor, aquela coisa toda, né? É uma excelente reflexão. E a gente percebe que a gente não está com essa bola toda mesmo, né? Mas estamos a caminho. Mas por quê, né? Nós somos ainda, né, orgulhosos, egoístas, né? Somos assertivos em apontar o defeito do outro. A gente gosta de apontar, a gente gosta de julgar, né? Acaba até às vezes projetando no companheiro. Mas quando o papo, né, são os nossos defeitos, né, nós não somos severos, né, em julgar-nos, assim, se a gente pode falar, em trazer os nossos defeitos, né? Nós somos severos com os defeitos dos outros, mas com os nossos a gente ainda vacila bastante, né? Se a gente pode falar assim. E aí, fazendo essa reflexão, eu fui buscar um livro de Hermance Dufour. Esse livro ele chama Escutando Sentimentos, né? E a Hermance, ela nos diz o seguinte, eu vou ler para não perder as palavras de Hermance, tá? Ela nos diz que não há nada de errado em nos sentirmos dessa forma, né? Da gente ainda ser egoísta, ser orgulhoso, enfim. Porque é um processo natural da evolução, né? Do estágio que a gente está. A gente ainda é alma recém-saída da fileira do mal, ela diz assim, né? Mas ela diz que a gente precisa olhar para dentro de nós com lealdade, com carinho e com misericórdia. Então, além da gente ter a misericórdia para com o próximo, a gente também precisa ter essa misericórdia conosco, né? Mas ainda assim, a Hermance vai mais a fundo e fala assim pra gente, ó, não tem problema, né, nós estarmos dessa forma, mas o grande problema, ela diz que surge quando rebelamos em aceitar e investigar a existência de semelhantes atitudes em cada hora. Então ela está dizendo aqui, ó, a gente se rebela em aceitar e investigar essas atitudes que a gente tem para com o próximo e até conosco mesmo. O que ela está falando? Que a gente precisa entender o que a gente está sentindo naquele momento, né? Aceitar, poxa, se eu sou orgulhoso, então aceita que eu ainda sou orgulhoso, né?
e investigar, ou seja, quando ela fala investigar a existência dessas atitudes no dia a dia, é para você tomar conhecimento, né, e começar a fazer aquela palavrinha, né, que a gente fala bastante no meio espírita, o autoconhecimento, né, essa autorreflexão. Então, ela dá uma dica pra gente, né, Hermance, para ficar mais fácil, que ela diz o seguinte, ó, a gente não deve focar, né, nas decepções, nas causas das decepções das nossas relações, porque senão a gente não vai ter o consolo. Ela diz que a gente precisa focar quais são as lições evangélicas que estamos deixando de aplicar naquele momento, porque se configura totalmente diferente, é outra visão, né? É igual você falar, poxa, olha, você tem o ponto negativo, você tem o ponto positivo. Se você trocar lá o ponto negativo, né, pelo o ponto a trabalhar, fica menos pesado. Eu acho que foi exatamente que a irmã se disse assim, ao invés de você ficar procurando lá, né, a causa da decepção, por que você não pensa assim, qual foi a lição evangélica que eu deixei de aplicar naquele momento? E ela dá até um exemplo nesse livro, que ela fala assim, ao invés de você estudar as razões das ofensas, né, para dos seus adversários contigo, mentalize a misericórdia, que aí a gente, né, pode entender aí, como nós falamos, a compaixão, mentalize a misericórdia nos adversários e pede a Deus por eles, né, através da oração e da prece. Gente, não é fácil, né? Não é fácil mesmo, a gente tem que exercitar. É tentativa, é erro, um dia a gente vai conseguir, o outro não, mas é sempre nessa tentativa e pensar exatamente isso, né? A gente trazer qual é aquela passagem evangélica que eu deixei de cumprir naquele momento, né? Do que nos apegarmos àquela coisa que a gente fica remoendo, né? Bom, e aí para finalizar, né, a irmã se fala assim, uma frase que eu gostei muito: misericórdia para com as imperfeições alheias e piedade para com as nossas falhas. E é isso mesmo, né? Mas aí eu fiquei pensando, na prática, como é que a gente é misericordioso? E aí, mais uma vez, lancei mão do Emmanuel, né? Eu não posso ter as minhas palavras porque ainda não cheguei até lá, então a gente lança a mão desses queridos amigos, né? Então, Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, né, na lição Bem-aventurados os que são misericordiosos, olha o que ele fala pra gente. Aprendamos a cultuar a misericórdia no silêncio. Muitas vezes a gente quer retrucar, né? Então vamos cultuar a misericórdia no silêncio, aprender a nos calar, né? Quando necessário. Misericórdia perante os erros do vizinho. Complicado, né? Misericórdia ajudando aqueles que nos desajudam. Ou seja, não é aquele que ajuda, não, que desajuda. Misericórdia amparando aos que nos descompreendem, né? E misericórdia estendendo mãos, amigos, aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Então a gente vê que a gente tem uma dureza pela frente, né? Não é fácil, né? Mas o Emmanuel tem essa característica de chamar a gente muito para a responsabilidade. Então fica aí para a gente refletir. E para a gente já finalizar, Teresa d'Ávila, né, no livro, no capítulo 1 do livro da vida, item 1, ela vem dizendo ali para nós, ela conta como o Senhor, né, começou a despertar sua alma para a virtude na infância. E ela nos diz que foi de suma importância ela ter pais virtuosos,
né? Que isso foi muito importante eu forjar a virtude nela, né? Ela fala que o pai dela era muito caridoso com os pobres, que tinha uma compaixão assim imensa com os enfermos, os próprios criados, né? Ele não os via como escravos, ele os via como filhos, né? E isso foi muito bom para ela, né? Essa referência dela na infância com esse despertar dela por conta do exemplo dos pais, né? E aí aquilo que a gente fala, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então a Teresa d'Ávila, ela em sua infância, né? Ela teve essas manifestações de amor através da misericórdia ali, dos exemplos dos pais dela, né? E isso ajudou ela forjar, a sedimentar, né, a caminhada dela rumo a Deus. Bom, então é isso, né? Um pouquinho da nossa conversa para a gente refletir bastante e ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que eu já estou com vontade de praticar misericórdia, né? Será que nos pequenos momentos, nos pequenos detalhes ali do dia a dia, onde as oportunidades aparecem, eu já consigo praticar um pouquinho a misericórdia? Bom, então é isso, meus amigos. Espero que eu possa ter sido aí compreensiva nas minhas pobres palavras, mas foi com o coração, né? E a gente termina aqui agradecendo a atenção de vocês e vamos fazer a nossa prece final. Então, querido amigo Jesus, com os corações agradecidos, preenchidos por esse teu amor e por esse teu carinho, nós somos gratos a toda essa espiritualidade amiga, a esse convívio fraterno que nós temos, nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo a cada dia, a cada momento. Então, assim, querido amigo, é que pedimos a tua permissão para encerrarmos esse momento de reflexão em torno do seu Evangelho. Mas mesmo assim, ainda pedindo que tu possas ficar conosco e possa nos trazer a calmaria, a tranquilidade e a fé necessária para continuarmos a nossa caminhada. Então, assim, querido amigo, é que nos despedimos muito agradecidas. Graças a Deus e que assim seja. Um abraço a todos, até a próxima.